amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Template aqui pra gente organizar a vida, o dia a dia da consultoria. Esse é o nosso episódio número 6 e hoje a gente vai falar sobre calendário de conteúdo. A gente tá falando sobre um assunto super importante, por quê? Porque hoje em dia praticamente toda a comunicação de um negócio, ou grande parte dela, é feita através da internet. E aí a gente usa aí vários meios para comunicar, né? Tem os anúncios onde a gente paga ali para a gente poder aparecer, mas também é importante a comunicação orgânica, a criação de materiais que vão facilitar a vida dos nossos clientes, das pessoas que a gente está atendendo ali dentro da nossa consultoria, e por isso a importância da comunicação, da criação de conteúdo. Eu já estou aqui compartilhando a minha tela, essa é a página inicial do nosso template aqui para organizar aí o dia a dia, a vida da consultoria, para você conseguir manter as coisas nos eixos, para você não ter aí retrabalho, estresse, cliente reclamando. Então, se você está começando agora, caiu aqui de paraquedas, se você chegou agora, não sabe o que está acontecendo, você vai começar aqui, ó, você vai vir nesse quadradinho aqui, ó, do lado do nome da sua conta. Primeiro de tudo, né, vamos voltar aqui, tô um pouco acelerado. Primeira coisa, você vai lá no site notion.so, vai criar uma conta, vai baixar o aplicativo, vai instalar no seu computador. Quando você entrar com a sua conta do Google ou com a conta que você criou, você vai cair aqui nessa página inicial e aqui você vai clicar nesse quadradinho e você vai colocar aqui, ó, calendário de conteúdo. E aí você vai acompanhando a gente, mas quem já está acompanhando a série vai vir junto comigo. Então quem começou agora vai colocar aqui, ó, calendário de conteúdo e vai começar. E quem já está acompanhando a série vai vir junto comigo, eu vou excluir essa página e a gente vai criar aqui a partir do nosso menu. Você que chegou agora, que caiu de paraquedas, depois volta, tem 5 vídeos onde a gente já construiu aqui tanto a página inicial quanto esses itens de menu aqui, ó, que já tem ícone. Projetos, documentos, reuniões e equipes. Hoje vamos falar de calendário de redes sociais e para variar eu vou mudar o nome. Segurei o Command, se você estiver no Windows segura o Ctrl, clica aqui, ó, em calendário de redes sociais e aqui eu já dei a letra, né? Vou trocar o nome disso daqui para calendário de conteúdo. Então vou selecionar aqui redes sociais e vou colocar aqui, ó, conteúdo. Vou expandir aqui, ó, essa parte aqui, então vou fechar aqui a nossa barra lateral. Ali, ó, para isso eu cliquei, se você quiser abrir, você clica aqui, ó, nesse menu hambúrguer e aí ele abre aqui a barra lateral. Mas eu vou fechar aqui, ó, nessas duas flechinhas a gente fecha para a gente começar a nossa construção. Se você criou a página, ela tá esmagada aí no meio, vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, clica aqui, ó, em largura completa, ó. Se ela tiver assim, você clica aqui, ó, para expandir. Eu prefiro essa visualização, pode ser só um tique, mas eu sempre faço isso, então acabou virando uma marca registrada do carro, o tique do carro. Bora aqui, vou clicar aqui, ó, dentro da nossa página, vou colocar uma barra. A barra abre as opções aqui para você incluir as coisas no Notion. E aqui já apareceu o que eu quero, né? Porque é o que eu costumo mais usar, que é a visualização em tabela. Mas se não aparecer aí, ó, você vai começar a digitar visualização, ele vai trazer os tipos de visualização. Vou clicar em visualização em tabela e aqui tá dando pau, né? Eu vou selecionar essa nossa tabela aqui, ó, e vou excluir. Por quê? Porque tá dando problema e eu vou te mostrar. Vou de novo aqui, ó, vou colocar a barra e vou clicar aqui, ó, em visualização em tabela. E aí, ó, percebe que ele perguntou aqui, ó, se eu quero uma nova base de dados ou se eu quero vincular alguma coisa que já existe no meu Notion. É exatamente esse o problema que está dando. Eu esqueci de atualizar o meu Notion, mas eu vou ver se tem alguma atualização, porque pode ser isso. Então ele sempre tem que perguntar para você quando você adicionar uma nova visualização. E aqui, ó, no nosso caso, a gente quer uma nova base de dados. Então onde está aqui, ó, novo, nova tabela, vou clicar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, conteúdo, consultoria. Então vem junto comigo. Por que que eu estou colocando esse nome? Para a gente saber que depois a gente vai estar falando dessa base. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir para ocultar esse título. E aqui, ó, vou mudar aqui, ó, o nome de tabela, vou clicar em tabela, vou pedir para renomear e aqui eu vou colocar, ó, todos os posts. Beleza? Então a gente está criando aqui uma estrutura para a gente cadastrar as nossas postagens. Aqui, se você prestar atenção, ele já traz uma propriedade que é a propriedade nome. Essa propriedade a gente vai manter ela aqui na nossa estrutura. Por quê? Porque os nossos posts eles vão ter nomes, então não precisa mexer. Vou clicar nesse maisinho aqui do lado de nome, e aqui eu vou procurar a propriedade status. Então começa a digitar status, e aí, ó, ele vai trazer aqui, ó, a propriedade.
Vou clicar e aqui eu tenho os meus status padrão, não iniciado, em andamento, concluído. Vou manter só esses status, mas eu vou trocar aqui o nome para postado, então vou trocar aqui o concluído para postado, e aqui eu vou trocar o não iniciado para ideia. Então vou colocar aqui ideia e vou manter aqui em andamento. Vou colocar aqui em criação, vou trocar para em criação. Beleza? Então vamos ter esses 3 status aqui possíveis das nossas postagens. Vale lembrar que essa é uma estrutura simples de controle de conteúdo, até porque esse não é o core da consultoria, né? A consultoria ela vai sim se comunicar, vai usar as redes sociais, mas ela não vai precisar de uma estrutura tão complexa para controlar as redes sociais como uma pessoa que trabalha exclusivamente com redes, com o digital. Então aqui a gente traz uma estrutura bem mais simples. A próxima propriedade que eu vou adicionar aqui, para isso eu cliquei fora aqui, vou vir aqui do lado de status, vou clicar aqui nesse símbolo de mais e vou colocar aqui a data. Então vou procurar aqui data e aqui ele traz a possibilidade, data de criação e data. Eu vou colocar a data normal e aqui vou só mudar o formato de hora para 24 horas e vou clicar fora. Então só isso que eu fiz. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, vou vir aqui no mais do lado de data e vou procurar aqui a propriedade caixa de seleção. Vou mudar o nome dessa propriedade aqui para parte visual ok. Então, ou seja, tudo que for parte visual, vídeo, imagem, vai estar aqui dentro dessa propriedade. Então aqui a gente vai ter uma caixinha de seleção, por quê? Porque quem vai criar os posts e quem vai fazer as artes, as imagens, selecionar os vídeos, são pessoas diferentes aqui nesse nosso exemplo. Então aqui vai ter uma parte para checar aqui a parte visual da postagem. Seguindo em frente aqui, eu vou adicionar uma ordenação aqui. Para isso eu vou vir aqui nessas 2 flechinhas aqui do lado do nosso botão azul nova. Tem aqui esse menuzinho. Tem a primeira opção que é filtrar, eu vou vir aqui na segunda opção que é ordenar. Vou colocar por data e aqui eu vou pedir data decrescente. Beleza? Depois vocês vão entender conforme a gente for evoluindo aqui na criação. Eu vou pedir para duplicar esse carinha aqui, para isso eu vou clicar com o botão direito em cima de todos os posts e vou pedir para duplicar. E aqui eu vou adicionar uma visualização que é o seguinte, eu vou trocar aqui o nome para parte visual. Então vou colocar aqui parte visual ok. E aí vou colocar aqui um filtro que vai ser o seguinte, vai ser a parte visual precisa estar marcada. E aqui eu vou ter só os posts que já estão com tudo certo. Então eu vou ter essa possibilidade de visualizar. E aqui também vou adicionar uma ordenação que vai ser aquela mesma ordenação que a gente colocou, né? Já tá, né, na verdade. Como a gente duplicou, não precisa nem adicionar. Vou clicar fora, calma, tá tomando forma. Vou vir aqui do lado, vou clicar aqui nesse maisinho e vou pedir para adicionar uma visualização em calendário. E aqui a única mudança que eu vou fazer é colocar um nome aqui nessa visualização que vai ser calendário. Então vou deixar aqui como calendário e vou clicar fora aqui. Vou vir aqui nos 3 pontinhos do lado do botão nova, vou vir em propriedades e aqui eu vou pedir para mostrar a propriedade data. E aqui, por enquanto, é só isso que eu vou manter. Vamos construir uma outra estrutura que vai ajudar, vai servir de apoio para essa estrutura. Eu vou clicar aqui nesse título, conteúdo consultoria, e vou esconder esse carinha aqui. Para isso eu vou clicar nesses 3 pontinhos, vou pedir para ocultar o título. Aqui nas outras visualizações eu já coloquei. Então, dando sequência aqui, vou clicar aqui embaixo agora para a gente criar a nossa outra estrutura. E lembra lá que a gente começou o nosso vídeo com o comando barra? Então vou dar um Enter aqui na nossa estrutura e vou colocar uma barra. E aqui eu vou colocar uma visualização em galeria. Então começa a digitar aqui visualização, ele vai trazer os tipos de visualização. Eu vou pedir uma visualização em galeria. E olha que maluco, agora ele perguntou para nós ali se é uma nova base de dados ou se é alguma coisa que já existe no nosso Notion. Então talvez não seja a minha versão do Notion, talvez ele esteja com uma certa confusão aí. Mas pode ficar tranquilo, vai dar bom, vai funcionar. Isso daqui vai ser uma nova base de dados também. E aqui qual vai ser o nome dessa nossa base de dados nova? Aqui eu vou clicar aqui onde está novo, nova galeria e vou colocar o nome. Então vou pôr aqui redes sociais consultoria. Para a gente seguir aquele mesmo padrão, para a gente saber de qual página que a gente está falando. Então coloca os mesmos nomes, até porque depois dos episódios lá na prática, lá na frente, quando a gente finalizar o template, a gente vai usar isso daqui, vou mostrar para você como é que funcionaria o uso na prática, como é que eu pensei, e vai ser melhor aí para você poder acompanhar e fazer os ajustes
se você usar a mesma nomenclatura. Se você já manja um pouco de Notion, aí fica à vontade. Agora que a gente adicionou nossa visualização, vamos vir aqui ó, nesses 3 pontinhos do lado do botão nova, e aqui eu vou pedir layout. Aqui a gente vai mudar algumas opções, vou trocar aqui ó, conteúdo, visualização do cartão aqui onde está conteúdo, eu vou colocar nenhum. Aqui o tamanho do cartão vamos trocar para pequeno e vou marcar aqui ó, essa propriedade quebrar linha em todas as propriedades. Beleza? Fizemos essa alteração, vou voltar aqui, vou clicar fora por enquanto, porque a gente ainda não tem nenhuma propriedade, mas vamos adicionar aqui algumas propriedades aqui nessa parte de redes sociais. Então para isso vamos vir aqui ó, nesses 3 pontinhos, vou clicar aqui em propriedades e aí ó, ele vai mostrar aqui as propriedades que a gente tem. Então a gente tem aqui a propriedade nome, tem o criado em e tem a propriedade tags. Eu vou clicar aqui ó, em criado em, vou excluir essa propriedade porque a gente não vai usar. Também vou clicar aqui ó, em tags e vou excluir essa propriedade porque a gente também não vai usar. E aí vamos adicionar aqui umas novas propriedades. Para isso vem aqui ó, nesse botãozinho de mais nova propriedade. E aqui a gente vai adicionar uma propriedade de relação. Então vamos digitar aqui ó, relação. E aí ele vai já trazer aqui ó, uma sugestão. Vou clicar aqui na nossa propriedade de relação e aí ele vai perguntar para nós, beleza, em relação a quem que você quer se conectar? E aí a gente está falando aqui da nossa tabela de redes sociais. Essa tabela a gente quer conectar com a nossa tabela de posts. Então aqui ó, na nossa estrutura é essa tabela aqui ó, conteúdo consultoria. Então eu vou clicar nela e aqui eu vou pedir para adicionar uma relação bidirecional e aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou querer que adicione como conteúdo e lá eu vou querer que adicione como rede social. Então eu vou colocar aqui ó, rede social e aí ele vai trocar as propriedades. Vou pedir para adicionar aqui a relação e aí ó, percebe que ele adicionou rede social aqui em cima e aqui ó, se a gente vier nos 3 pontinhos e pedir aqui propriedades, ele vai ter aqui ó, conteúdo aqui, ó, propriedade escondida. Beleza? Vou manter essa propriedade escondida, mas a gente vai adicionar aqui 2 propriedades de fórmula. E aí pode ficar tranquila, porque todas as fórmulas eu vou colar aqui no comentário fixado e vou te mostrar também como é que você vai fazer aí quando você colar para você fazer a fórmula funcionar. Vamos adicionar aqui ó, uma nova propriedade, vai ser uma propriedade de fórmula. E aqui ó, comecei a digitar, apareceu aqui fórmula, cliquei. Aqui no nome da propriedade da fórmula a gente vai colocar aqui, a gente vai trocar o nome para posts na semana. Então vou colocar aqui posts na semana e aí vou clicar aqui ó, em editar fórmula. Vem junto comigo, mas a fórmula vai estar aqui na nossa descrição, no nosso comentário fixado, perdão. Então vou colar aqui a nossa fórmula e aí ó, percebe que ele está aqui com erro, né? O que você vai fazer depois que você colar a fórmula? Você vai vir aqui ó, em conteúdo, se você usou o mesmo nome que eu usei aqui nas propriedades, você vai selecionar aqui ó, e vai marcar aqui a propriedade. Ó. E eu até tinha colocado errado, mas quando você substitui, ele fica certinho. Então conteúdo.filter e vamos pegar aqui uma outra propriedade que é a nossa propriedade data aqui ó, que tá vendo ó, que tem aqui a propriedade, vamos identificar ela também. E aí eu vou clicar aqui ó, em cima de data e aí tudo que você tem que fazer é clicar aqui ó, na propriedade data e aí ó, percebe que ele ficou errado aqui ó, ficou um ata a mais, vou apagar aqui ó, e aí tá certinha a nossa fórmula. Então a gente fez a mesma coisa, né? A gente selecionou a propriedade e identificou ela aqui embaixo como data. Vou salvar aqui a nossa fórmula e já já você vai entender para que serve essa fórmula. Vamos adicionar uma outra fórmula, para isso vou vir aqui ó, nos 3 pontinhos, vou vir aqui em propriedades e vou pedir para adicionar uma nova propriedade. E aqui ó, novamente vou pedir uma propriedade de fórmula, ela também vai estar aqui na nossa descrição. E essa nossa fórmula aqui a gente vai colocar o nome dela de total de posts. Então vou colocar aqui ó, total de posts. E aí, ó, vou clicar aqui em editar fórmula, vou colar aqui também a nossa fórmula, então, ó, tudo que você vai ter que fazer é copiar a fórmula no nosso comentário aqui, colar aqui na sua propriedade de fórmula, e aqui, ó, a gente tem a propriedade conteúdo, se você usou as mesmas propriedades que eu, você vai selecionar a propriedade conteúdo e vai marcar aqui, e vai salvar a sua fórmula, é só isso que precisa fazer. Beleza? E aqui a gente terminou aqui as nossas propriedades, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar aqui, ó, em visualização em galeria e vou pedir para renomear. E aqui, ó, vou trocar esse nome aqui, ó, para todos os canais, Então vamos digitar aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai cadastrar as nossas redes.
Então eu vou puxar isso daqui para cima. Para isso eu vou vir aqui, ó, do lado de todos os canais, tem esse quadradinho. Eu vou segurar aqui e vou puxar aqui, ó, até ele fazer essa linhazinha azul. Por quê? Porque fica melhor aqui a gente deixar as nossas redes em cima e depois aqui as nossas postagens. Vamos adicionar aqui para a gente testar isso na prática? Vou clicar aqui e aí o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar as minhas redes sociais. Então vou adicionar aqui, ó, TikTok, vou adicionar aqui também o meu Instagram, vou adicionar aqui, ó, Instagram, vou adicionar aqui também o meu YouTube. E aí, ó, percebe como é que ele está criando ali as nossas estruturazinhas? Ele está criando aqui, ó, com 0 posts na semana e 0 posts total. Então a gente tem aqui a nossa informação visual. Criei essas 3 aqui mais para você poder ver e dá para deixar até mais legal, né? Ó, se eu adicionar aqui um ícone, vim aqui, ó, né, na página do TikTok, vim aqui em cima e aí tinha uma opção aqui, adicionar ícone. Vou fazer de novo aqui para você poder ver. Vou clicar aqui fora. Vou clicar aqui, ó, em Instagram e aqui, ó, se você vier no topo da página vai ter essa opção adicionar ícone. E aí eu cliquei aqui. E aí aqui eu posso apontar um ícone, né? Então vou pegar aqui um site que eu deixei separado para poder te mostrar aqui. Copiei aqui um ícone, vou colar aqui, ó, e aí você vai conseguir visualizar. E aí eu vou pedir para adicionar aqui, ó, na minha biblioteca como Insta. E aí vou salvar esse link aqui. Então tudo que eu fiz foi copiar um link, né? E aí tem vários sites aqui de links para o Notion. Você copia lá o link e cola ele aqui, ó, em fazer o upload e salvar aqui, ó, e aí fica o íconezinho aqui da rede social. Só para te mostrar um exemplo, né? Então aqui você consegue deixar tudo bonitinho, ó, tudo organizadinho. Vou colocar aqui o YouTube também para você não falar que eu sou preguiçoso. Então cliquei aqui, ó, no YouTube e vou vir aqui, ó, na parte superior, vou clicar aqui, ó, em adicionar ícone e aqui, ó, vou vir em fazer o upload. E aqui tudo que eu tenho que fazer é colar o link, né? E aí eu vou copiar aqui, ó, o link do ícone e vou colar aqui para você poder visualizar. Ó, colei, aí vou pedir para adicionar como YouTube e aí vou salvar aqui, ó, e aí ele vai colocar o nosso íconezinho, beleza? Então a gente tem aqui a nossa estrutura, o TikTok vou deixar com o balãozinho ali mesmo, mas depois você pode ir trocando aqui todos os ícones, deixar bem legalzinho. Vou aproveitar aqui e vou adicionar uma visualização que eu ainda não tinha adicionado, porque a gente ainda não tinha aqui a conexão com as redes sociais, né? E é aqui embaixo. Como a gente já vai falar aqui da parte dos posts, vamos aproveitar agora. Então vou vir aqui, ó, no mais, do lado de calendário, ó, tá vendo que tem calendário e aqui do lado tem um mais? Vou pedir aqui, ó, para adicionar uma visualização em quadro. E aqui vou colocar o nome dessa visualização aqui, ó, por rede social. Então vou pôr aqui, ó, por rede social. E aqui o que eu vou alterar? Vou trocar aqui, ó, para colorir colunas. E também vou clicar aqui, ó, em agrupar por. Vou pedir aqui para mudar o agrupamento por rede social. E aí, ó, percebe que ele vai agrupar aqui, mas como a gente ainda não tem nenhum post, ele não colocou nada aqui, mas daqui a pouco você vai conseguir ver. Além disso, vou marcar aqui, ó, a opção de colorir colunas e aí vou clicar fora aqui. Agora bora cadastrar aqui algumas postagens até para você poder ver como é que vai ficar isso, mas antes, ó, vou criar aqui um espaço, vou pegar essa propriedade status aqui, ó, vou puxar aqui para frente. Então só arrastei a propriedade, aí vou vir aqui, ó, em cima em todos os canais e vou clicar aqui, ó, nesse maisinho para criar um espaço aqui, ó, entre as nossas estruturas de posts e de redes sociais. E aqui eu vou cadastrar algumas ideias de post para poder te mostrar e aí eu vou pedir ajuda da Dani para acelerar, para não ficar muito chato. E aí eu volto com tudo preenchido para poder te mostrar aqui como é que funcionaria e aí a gente preenche um aqui junto, beleza? Beleza, voltei aqui e cadastrei aqui alguns posts fictícios, né, para poder te mostrar e aí eu já consegui identificar aqui um problema. Tá vendo que ele tá ordenando aqui, ó, por ordem decrescente? Eu acabei errando, eu sempre me confundo, na verdade. Vou clicar aqui, ó, na ordenação, vou pedir aqui, ó, por crescente. Então aí ele fica certinho aqui as nossas postagens e aí eu vou verificar aqui, ó, se nos demais aqui não ficou errado também, ó. Parte visual também tem que trocar, então vou pedir aqui, ó, data crescente.
E aqui, ó, em calendário não tem. Aqui por redes sociais também não, mas aqui a gente vai adicionar. Então eu vou vir aqui, ó, e aí eu já vou aproveitar também para fazer umas alterações. Então vamos clicar aqui, ó, pedir para ordenar essa segunda opção aqui, ó, do lado do nosso botão azul. Vou pedir para ordenar por data e aqui data crescente. E aqui também precisa mostrar algumas propriedades, né? Tá vendo que não tá aparecendo nada aqui? Vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, vou vir em propriedades, vou pedir para mostrar aqui parte visual ok e data. Beleza? E aí, ó, vou trocar aqui, ó, para deixar certinho. E aí eu vou ajustar aqui, né, as nossas visualizações. Vou deixar aqui primeiro o calendário, que é a visualização mais legal. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver os posts aqui, ó, conforme os dias. Então você vai ter muita facilidade de gerenciar aí o seu conteúdo. O segundo que eu deixaria aqui, ó, é a parte de todos os posts. Por quê? Porque a gente tem essa visualização aqui, ó, facilita muito o dia a dia, né, e o acompanhamento de como é que tá a situação. Puxaria aqui, ó, por rede social para terceiro, para usar aqui também essa visualização aqui por rede, que aí a gente consegue ver aqui o que tem para cada uma, as datas certinho e se organizar legal. E deixaria aqui a parte visual ok por último na nossa visualização. E aí vou subir aqui um pouco para você poder ver como é que ficou legal essa parte aqui das redes sociais, né? Por quê? Porque agora que a gente atrelou os posts, ó, percebe? Tem 4 posts no total e essa semana tem 3 posts aqui do TikTok. Então a gente vai ter esse controle. Conforme você for criando, você vai ter aqui, ó, um controle de todas as postagens que você já tem ali dentro de cada rede. E você também vai ter aí a quantidade de posts planejados para essa semana. Vou subir aqui um pouco mais para a gente colocar o nosso ícone de menu aqui no nosso calendário de conteúdo, que costuma ser uma das nossas últimas coisas que a gente faz. Então, para já não esquecer, vou clicar aqui, ó, em ícones. Aqui no nosso item de menu, vou colocar aqui, ó, essa opção aqui, ó, do videozinho, da placa aqui, ó, de conteúdo. Por quê? Porque acho que chega mais perto aqui da ideia de conteúdo e acho que vai ficar legal. Então, eu vou voltar aqui, ó, na nossa página inicial. E aí, ó, aqui a gente tem o nosso item de menu, calendário de conteúdo. E aqui, ó, na nossa aba tá aberto a nossa estrutura bem simples, que vai facilitar aí o controle, o acompanhamento aí da divulgação, do marketing do seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida, tenha alguma dificuldade aí com a estrutura, com as fórmulas, pode mandar um comentário aqui, a gente vai com certeza apoiar, vou te ajudar e vai dar bom. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o canal Sou Estrategista, para tudo agora, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana são 5 vídeos falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, Notion, como é que você faz para você organizar a sua vida, carreira ou negócio para você conquistar os dias que você realmente quer viver. Então essa é a ideia principal do canal, para a gente conseguir viver bem e trabalhar melhor. E a nossa ferramenta é o Notion. A gente está em meio a uma série aqui construindo um template de organização para consultoria, mas já tem um template aqui, uma série, né, sobre organização pessoal e também organização para professores. E a ideia é que a gente vá trazendo cada vez mais profissões, mais negócios, mais tipos de organização para ajudar você a viver bem e trabalhar melhor. Se você gostou da ideia, se inscreve, ativa o sininho. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Eu agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!